Já Mas vou pegar o papel aqui e vou desenhar. Da... Vou pegar o papel e vou desenhar. É que o argumento ele é tendencioso em alguns momentos, né? Essas narrativas tendenciosas. Eu vou pegar o lápis e o papel porque eu vou desenhar aqui. Bola. Eu acho. Buenas, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, onde aqui nós nos reunimos todas as segundas-feiras, aqui nessa mesa virtual, onde gremistas e colorados e gremistas se reúnem aí para debater os jogos, né, da rodada passada, bem como das que estão por vir aí. E hoje nós estamos aqui recheados de novidades, começando por eles, líderes, é isso mesmo. Boa noite, Renata. Boa noite! Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certíssimo. Beleza. E aí, Gustavo, tudo belezinha? E aí, boa noite. Gustavo, tu tem que fazer assim, ó. 10 pontos. 10. Boa noite, Marquinhos. Tudo certo, Colorado? Boa noite. Tudo certo. Beleza, depois eu vou te mandar a conta, guri. E aí, Pedrinho, tranquilo? Olá, tudo bom, pessoal? Tudo certo. Então tá, gente, vamos começar então mais este episódio do nosso Grenal Corneta, né, onde a gente, além de tentar falar sério, né, sobre futebol, né, sobre seus resultados, sobre nossos times, mas a gente vai falar sério mesmo porque o que aconteceu nesse final de semana era uma coisa que até então, 3 rodadas atrás, nós não pensávamos, não imaginávamos que isso ia acontecer, né? Grêmio líder da Série B. Ou seja, eu já provoco vocês. Grêmio, e o Inter bombando no Brasileirão também, né? Começando, o Inter começando a ganhar. Começando pelo Grêmio aí. O Grêmio está jogando futebol de Série A na Série B, Gustavo? Não, acho que agora eu tinha dito há 2 episódios atrás que a gente precisava esperar mais algumas rodadas para ver se o Grêmio tinha assimilado que está na série B e que tinha entendido como é o futebol na Série B. Eu acho assim, o Grêmio está jogando o futebol de acordo com a série que ele está e está jogando bem. Acho que ele está jogando bem desde o início. Ele não estava sendo efetivo nas 2 primeiras rodadas, não estava conseguindo ser efetivo nas 2 primeiras rodadas. Estava jogando melhor que o adversário, mas não estava conseguindo o resultado. E jogando melhor que o adversário não quer dizer que ele estava jogando muito, né? Porque os adversários não são bons na Série B. Não dá para dizer, os caras jogam muito. Não, eles não são bons, mas o Grêmio estava jogando melhor que eles. Isso é fato. O resultado de agora, enfim, ele com o tempo, ele viria por causa do desempenho. O que estava faltando era o resultado das 2 primeiras rodadas. Então é aquele debate que a gente abriu há uns 2 episódios atrás também, entre desempenho e resultado. E acho que agora a gente está tendo as duas coisas. Nas 2 últimas rodadas, aliás, posso dizer nas 3 últimas rodadas, a gente teve as duas coisas. A gente conseguiu ter o desempenho melhor que o adversário e conseguiu o resultado. Então, se a gente continuar nessa linha, a gente vai continuar no mesmo lugar da tabela, liderando ou entre os 4. Então, eu já começo a ficar tranquilo como torcedor. Renatinha? Eu também faço um pouco das palavras do Gustavo as minhas. Inclusive, isso até o Gustavo não disse, mas até comecei a me iludir, né, um pouco, porque já é a segunda vitória seguida, aquela coisa que o time tá jogando, tá mostrando. Por terceira vitória seguida. A terceira é verdade, terceira vitória seguida. E aquilo, o time tá mostrando bom desempenho, tá começando a jogar. E isso deixa a gente, né, também mais feliz, mais confiante, mais otimista. Aí a gente começa a pensar, vai ser porque o Gustavo falava que ia ser um ano difícil, aquela coisa toda. Não deixa de ser também, mas já começa a ver com outros olhos também, já começa a ter um olhar mais de esperança, de
achar que realmente o time consegue subir e quem sabe também consegue ser campeão, né? Não tenho vergonha de dizer, de querer o título, porque acho que não seria mais que obrigação do Grêmio conquistar mais um título de segunda divisão. Enfim, né? Acho que dá pra sonhar. O título de segunda divisão a gente valoriza, mas para um clube como o Grêmio, que é um clube grande, não é um título que não é um título que a gente queira, né? Confesso que não é um título relevante que a gente queira. dentro do que a gente já conquistou. E, enfim, mas já que estamos ali, o mais né? importante é a classificação, é ficar entre os 4. Se for em primeiro, se for em quarto, o prêmio é o mesmo. Mas acho que deveria sim de ficar em primeiro. Eu, na minha opinião, deveria estar no acho que sim. A gente gosta de levantar a taça. Né? Sim. Talvez me corrija se eu estiver errado, mas se o Grêmio for campeão da Série B, ele entra nas fases das oitavas de finais, né? Da Copa do Brasil ano que vem. E olha o tempo que o Grêmio vai ganhar para se preparar para entrar na Copa do Brasil, que é onde o Grêmio é o cara do campeonato. Né? Que é um título sabe que jogar, a gente gosta. Né? Então, quer dizer, também tem que pensar muito nisso aí também, viu? Ganhando a Copa do Brasil já dá para fugir do Mirassol, por exemplo. Mas aí é que tá. E vocês do Globo, né? Imagina se o Inter consegue ficar bem classificado. Vamos pensar por etapa. Eu acho que isso é importante, mas a gente está recém na 5ª rodada, né? Sim, claro. Vai para a 6ª agora. O iludômetro já ligou, né? Um pouquinho. Vamos pensar por etapa. A gente está vencendo o primeiro bloco, que segundo a divisão da direção do clube, né, que dividiu o campeonato por bloco, dividiu por ponto. Né? Se a gente ganhar do Cruzeiro na próxima rodada, a gente chega a 13 pontos. É mais do que os 11 que a direção projetou no primeiro bloco. Então, as coisas podem estar funcionando bem, mas a gente só vai pensar mesmo no título lá na frente. E aí sim, numa possível participação na Copa do Brasil numa etapa mais avançada. Porque as primeiras etapas realmente, para um time grande, também pesam. Né? Sim. Também pesam. Os dois clubes aqui do Rio Grande do Sul, os dois clubes grandes do Rio Grande do Sul, caíram na primeira rodada da Copa do Brasil. E caíram mais até, eu acho que, pela qualidade do futebol, mas pela pressão de estar naquela etapa da Copa do Brasil. Né? O Grêmio está sofrendo mais na Série B, mais pela pressão do que pelo futebol. Pela pressão que está sofrendo para voltar para a Série A. Né? E alguns jogadores sentem isso. Eu falei no último episódio que o Elias ele poderia estar passando por um problema emocional ali, né? E no último jogo ele marcou, como ele marcou no anterior também, ou seja, ele começou a guardar a bola na casinha, né? Mas ele errou algumas coisas e na entrevista no final do jogo, desse último jogo, eu vi que chateia muito ele errar, muito errar. Ele errou errou uns 2 gols feitos. Mas o Diego Souza, que é um goleador, até na nossa também história, ultrapassou o Renato com os 3 gols que fez contra o... Foi contra o 3-1, foi... O 3-1 foi contra o Guarani, não foi? Guarani. Naquele jogo, o Diego ultrapassou o Renato em números de gols pelo Grêmio. Né? Então, o Diego Souza também erra gol na cara do gol. Sim. Né? E eu já aproveitando que eu estou falando nisso, no episódio anterior a gente debateu se o Grêmio estaria dependente do Diego Souza, né? Na última rodada se comprovou que não, que se dependesse do Diego Souza, a gente não teria marcado gol e nem ganho a partida. Né? O Grêmio tem outros que fazem frente, não só na última partida, na anterior também, a gente não dependeu do Diego, o Diego não conseguiu fazer nada, mas o Elias entrou e marcou. Então a gente não tem essa dependência até, e isso também me gerou um certo alívio, né, ver isso nas 2 últimas rodadas, né, contra o Operário e contra agora no final de semana contra CRB.
o CRB. Uhum. Bom, chegou a nossa vez de darmos um pitaco no jogo do Grêmio. Eu vou começar pelo Pedrinho. E aí, Pedro, como é que tu analisa a partida do Grêmio? Eu acho que, como a gente tinha comentado ali no grupo, ali, né? Eu acho que, tendo visto os comentários dos colorados dos nossos amigos gremistas, acho que já dá para pensar em Série A 2023, né? Começar a entregar a taça, algo assim, né? Acho que já dá para ir nessa linha, né? Pena que o Franco não está aí hoje para compartilhar dessa ideia, né? Não, mas falando sério, assim. Eu acho que o Grêmio deu uma boa reagida, assim, né? Aqueles primeiros 2 jogos onde teve muita dificuldade, né? Principalmente de ser efetivo e fazer gol, ele conseguiu nessas últimas partidas, né? E o jogo contra o CRB, a gente olha o placar e às vezes esquece um pouco que o jogo ele se tornou fácil, mas ele não foi tão fácil assim, né? Porque um pouco antes do Grêmio fazer o segundo gol, o CRB perde um gol assim meio inacreditável, né? Exatamente. Jeromel. Jeromel tirou. O Jeromel tira de cima da linha e no rebote depois o o cara assim, chuta. Que daqui a pouco, se tivesse feito o gol ali, aí vamos para aquela ciência do si, né? Poderia ter se tornado um jogo mais difícil. Então, eu acho que além de estar sendo efetivo, o Grêmio também está contando com essa pequena dose de sorte dos adversários também. Mas Pedro, não foi sorte. O Jeromel tirou a bola. Não, foi competência também. Não, mas sorte no sentido de que também teve um erro de gol do adversário. Sim. Então, ainda bem que ele é ruim. Está numa crescente boa, onde está tendo desempenho e resultado, né? Eu acho que é um momento onde está saindo dessa dependência do Diego Souza, né? Como o Gustavo estava falando. Mas eu acho que tem um outro jogador que muitas vezes a gente não tem falado tanto, assim, que é o Biel, né, cara? Eu sabia que tu ia fazer isso. Olha a contribuição que ele dá nesses últimos jogos, né? Ele tem 2 assistências para gol. Ele pode não ser esse cara definidor, esse matador, mas olha a importância pro coletivo que ele está tendo para o Grêmio nesses últimos jogos. Eu acho que foi no jogo contra o CRB, eu até botei no grupo antes de iniciar o jogo do Grêmio, eu disse assim, o cara vai me sair com o Biel e vai me deixar o Manuel Elias no banco, é isso, produção? Aí até o Marquinhos perguntou, mas de onde é que tu viu isso? Eu disse, saiu agora a escalação. Sim. Aí eu printei e mandei para ele. Não, mas eles jogam em lados opostos. Né? O Gabriel Teixeira de um lado e o Elias do outro. Mas as assistências, desculpa, Gustavo, as assistências são todas pela esquerda, tu já notou? Sim. É verdade, vem da esquerda mesmo, vem do lado do Biel. A diferença toda é que o Ferreirinha ele joga para ele e o Biel tá jogando pro time. Tanto que eu tinha dito que é muito fácil lá no Fluminense eles queimar ele por ele errar gols. E ele chega aqui, ele é o garçom do time. Aproveita e já fala aí então, Marquinhos. Não, eu acho que o Grêmio tá no caminho certo. Eu acho que o Biel, vamos chamar ele de Biel ou Gabriel Teixeira? Tanto faz. Biel, como tá na camiseta. Eu acho que ele se conscientizou que não é o melhor do mundo e que ele vai ter que tocar bola. E isso vai ter que acontecer com o Ferreirinha em algum momento também. E isso deu toda a diferença no time do Grêmio. Tanto no jogo do CRB e no outro jogo, no jogo do Operário também. Eu vi que ele jogou bem. No jogo do Guarani também ele jogou muito bem. Isso. Então, eu acho que tendo o coletivo, no coletivo o time do Grêmio é melhor do que qualquer outro time da Série B. Uhum. Né? Então não pode subir no saltinho e achar que já é campeão. A individualidade, que aí os jogadores do Grêmio demonstram algumas fragilidades, assim, meio de campo ali, o Lucas Silva, por exemplo, tem muito gremista que está agora voltando atrás com a história de criticar o Roger com relação aos volantes, né? Aos 3 volantes. O Bitelo não é um volante. O Bitelo, eu sempre disse para as pessoas, o Bitelo não é volante. Alguns perguntavam, o Bitelo, o que ele é? Ele é meio ou ele é volante? Ele é um meio atacante. Sempre foi. Mas aquela proteção que o Roger fez, contando com o Gabriel, com
o Lucas Silva, ela tá funcionando. O Lucas Silva é um jogador que realmente ele é lento, ele demora para pensar, quando ele está com a bola, ele atrai às vezes 2 marcadores, porque ele é tão lento que ele espera 2 marcadores chegar em cima dele, sabe? Ele recebe a bola, ele é lento para passar, mas ele consegue, ele está cumprindo a função, não tem outro com a mesma característica dele ali, entendeu? Que seja melhor, né? É ele ou aquele outro que é pior, né? O Thiago Santos. Mas por que não coloca o Gabriel Silva? É outra característica. É diferente para a proposta que o Roger quer. Se coloca o Gabriel Silva, esse exercício eu estava fazendo hoje. O Bitelo não joga do mesmo jeito. E perde e a gente perde porque hoje, perde o poder de marcação, e hoje o Bitelo é o melhor jogador do Grêmio, na minha opinião. É o melhor jogador do Grêmio. É o cara que, além de ele ter um bom desempenho, é um cara que joga com fome. Ele caça a bola. Ele caça a bola. A bola, às vezes, passa num passe entre os adversários. Na frente dele, ele dá o bote para alcançar a bola. Diferente de muitos que a bola passa na frente deles, eles não fazem nada. Eles não se esticam, não fazem nada. Ele caça a bola o tempo todo. Ele perde a bola, ele vai atrás da bola. E dá bote certo, não marca falta. É impressionante. Esse jogador é impressionante. O chute de fora da área desse jogador é impressionante também. É sempre certeiro, sabe? Ele consegue ser quase sempre certeiro. Esse é o melhor jogador do Grêmio para mim. Então tem 3 jogadores que estão fazendo a diferença nessa virada de chave do Grêmio, que é o Bitelo, o Gabriel Teixeira, o Biel, e o Elias, que nas 2 últimas rodadas começou a guardar a bola na casinha. Sim. E eu falava também da questão emocional do Elias. Eu desconfio até que o Roger percebeu isso, estava botando ele no segundo tempo por causa disso. Que a ideia do Roger, de repente, era já botar no primeiro tempo. Mas ele usou o Campas para experimentar e para preservar o Elias. Certo. É uma teoria minha. Não sei se é verdade isso, né? Mas é uma teoria minha. Porque o Elias é um jogador que sabe pisar na área, que se movimenta bem, tem volume, tem força, sabe? Só tava faltando guardar a bola na casinha. Para fechar essa rodada do Grêmio, né? Então vou dar meu pitaco. Eu vejo assim 3 coisas. Concordo com o grau e o gênero com o Gustavo, mas eu não sou uma pessoa que acredita muito em números, né? Numerologia, aquela coisa toda, numerólogo, né? Mas a mudança de Ares, Gabriel Teixeira para Biel fez muito bem, viu? Sim. Fez muito bem. Talvez tenha alguma conotação ou não, é coisa da minha cabeça ou não, mas eu acho que isso aí ajudou o guri. Mas está escrito na camiseta dele, porque nas escalações aí, até no estádio, quando acho que ele foi substituído no segundo tempo, não me lembro que momento, era Gabriel Teixeira. A locução era Gabriel Teixeira. Mas tá como Biel. A escalação sai como Biel. Inclusive, qual foi o jogo que o Dandan da Sport TV falou? Não interessa se é Gabriel Teixeira ou Biel, interessa que ele está jogando. Eu também. Para mim não interessa isso. Eu acho que foi uma polêmica. Vai se ambientando melhor, né? Uma polêmica da torcida do Grêmio desnecessária. Aliás, a torcida do Grêmio às vezes entra em umas polêmicas assim. Desnecessárias e ridículas. Se a gente não tivesse ganho contra o Guarani, estaria hoje, 3 rodadas depois, com outro comando técnico. Porque eu ouvi de vários gremistas, o Roger tem que cair. Todo mundo já cansou essa história dos 3 volantes. Peraí, né? Peraí. A gente estava falando da 3ª rodada. Sim. Justamente são justamente os 3 volantes que dão essa sustentação para o meio-campo do Grêmio, que permite que o Diego Souza não se canse tanto também, né? Jogar com 2 extremos que não marcam tanto. Eu acho que a presença do Lucas Silva, por exemplo. Mas eu não sei por que vocês ficam se apegando tanto nisso. O Biel, para mim, ele é o segundo volante. E qual o problema?
Mas ninguém está discutindo. Mas é que mas o Roger deu na coletiva dizendo que o Biel eu não consigo entender por que entram numas neuras que não precisa. O Biel, para mim, ele é segundo volante, como o Edenilson é também. Então, ele é volante. Então, não tem problema de jogar com 3 volantes, só que tem que fazer o time jogar para frente. E daí, por causa do que tem um jogador já mais velho, como o Diego Souza, se obriga a jogar dessa forma. E daí o Roger quer dar aula de futebol para quem está assistindo a coletiva, porque ele que sabe que o Bitelo não é segundo volante, que ele é meio atacante, e na verdade ele é segundo volante sim. Ele faz também um fumaceiro que não precisa. Tá. E por falar em polêmica, vamos virar a chave aí então da dupla Grenal. Tu vai começar a falar mal do Estevão agora? Não, depois. Bom, o Inter teve assim, eu comentei com vocês ainda no sábado, né? Depois do empate do Atlético Mineiro, abri a minha agenda e fui ver lá Corinthians e Fortaleza, e fui ver Santos e São Paulo, né? Que foi hoje o jogo. Seria hoje, tá rolando esse jogo. E aí eu disse assim, se o Inter, combinações de resultado, o Inter seria líder, né? E isso seria algo inédito para nós, né? Inter líder da Série A, Grêmio líder da Série B, nós íamos passar uma semana tranquilidade, sabe? O Rio Grande do Sul em evidência nas duas séries. Pois o Inter se encarrega de empatar, jogando bem, não vou tirar o mérito, jogando bem, e consegue empatar com o Avaí. É o que me deixa mais louco, cara. Porque não, eu faço coisas, eu falei para vocês. Pô, o Avaí me conseguiu tomar 2 goleadas, cara. De 4-1 na ressacada, 4-1 no Orlando Scarpelão aqui, cara, tá? Para um time medíocre do Figueirense, tá na Série C, não vai voltar tão cedo para a Série B, tá? E aí o Inter não me consegue fazer 1-0, cara, sabe? Jogou bem, claro, afundou, mas é o seguinte, assim, cara, os caras, não sei o que houve. Tá? Aí eu quero ouvir de vocês agora, o que vocês acham, o que houve. Eu achei até, ontem eu estava muito pistola, né? Deu para anotar no grupo. Né? Ontem tu tava? Rapaz, né? Deu para anotar. Por causa do Estevão. Mas depois eu refleti com vocês, assim, realmente, eu acho que, sabe, mas também não critico o Mano, tá? De ele ter colocado ele na fogueira. O jogador que está na base, o jogador que está no grupo, ele tem que entrar e sentir, cara. Ele tem que sentir o bafo na nuca. Não tem, sabe, vai entrar minutinho assim. Por isso que eu falo que é importante tu fazer um time base, começar a jogar esse time e preparar essa gurizada lá no Campeonato Gaúcho. Vai fazer laboratório, cara, faz lá no início. Para quando tiver esses jogos cascudos no Brasileirão ou Copa do Brasil, mas Copa do Brasil já deu adeus. Então é o seguinte, cara, então vamos lá. Então eu não critico o Mano Menezes e também não critico, eu retiro tudo aquilo que eu falei do Estevão, né? Mas tá printado, sabe? A gente vai postar e vai te marcar depois para ti. Tu é muito ordinário, meu. Deixa eu contar. Então, sabe, então assim, eu começo já dizendo que, para mim, o Inter ontem que perdeu uma grande oportunidade. Mas foi como nós estávamos falando aqui em loco, né? A Renatinha salientou bem e o Pedrinho também. São pontos que lá na frente vão fazer falta. E hoje a gente pode ver, tá? Que se tivesse ganho, cara, estava dormindo junto com o Corinthians na liderança. E a outra coisa que eu não consigo entender, como é que Corinthians é líder, cara, do Campeonato Brasileiro. 4 rodadas. Concordo com você, gente. É o início. Mas assim, cara, não dá, cara. Assim como se o Inter também é líder, também seria hilário, né? Porque nós estamos há 2 rodadas atrás falando sobre rebaixamento, para fugir do rebaixamento, né? Mas tudo bem. Então eu acho assim, o Inter amassou, jogou bem, mas só que a construção do jogo que o Barroca fez, cara, ele conseguiu amarrar muito bem o Internacional. O Internacional podia estar jogando até agora e estava 0-0, cara. Sabe assim, os 4 jogadores que passaram pelo Grêmio, e aí um deles é uma injustiça, 2 deles eu acho uma injustiça não ter ficado no Grêmio, não sei se vocês vão concordar, que é o goleiro, tá? Ele joga muito bola, esse guri. O goleiro, tá? E o Bruno Cortez, né, cara?
Ah, que o Bruno Cortez fez ontem. Pois é, aí vocês vão dizer assim, ó, Concordo. mas só que seguinte, Acho quem o é Bressan que... também eles devia queriam ter que ele ficado. ficasse Não, no o Bressan Grêmio deu uma pra entregada ficar no final travancando. ali. O Bressan Sabe? tentou cavar um escanteio pro Inter, O mas não deu Bressan, muito É, certo. mas tinha mas essa Ele como cavou, é né? Mas é que o futebol que o Bruno Cortez jogou ontem, cara, sabe? Aquela bola que ele cruzou pro Potker, cara, que pegou no pé errado. Se o Potker pega no pé certo, cara, Daniel tá indo buscando o gol até agora, cara. Pode Porque sendo pegou... Potker, né? Então, assim, ele caiu no pé errado dele, cara. Tá? Mas aí eu vejo assim, ó, o Inter acho que tá pelo caminho certo, cara. Sabe? Acho que tá caminho certo. Domingo que vem é uma pedreira, né? Uns dizem que é clássico, né? Eu não vejo como clássico, né, cara? Clássico para mim é Grenal. Nós estamos falando aqui, sem Inter, sem Grêmio na Série A, falta alguma coisa para nós. Vamos ser sinceros, né? Falta alguma coisa. Claro que a gente não gosta de perder, né? É o que vem acontecendo com a gente, mas tudo bem. Mas ainda mais de goleada. Mas tranquilo, cara, sabe? Agora, então eu não considero, né? Eu ia jogo para o Inter fazer 3 pontos, cara. O Inter tem que recuperar agora esses 3 pontos que deixou ontem, certo? Eu acho que o Raul, tu e o Gustavo estão conversando muito. Porque quando o Grêmio empatou com a Ponte Preta lá, o Gustavo fez um escarcéu. Mas, E onde já se viu? Onde já se Parecido viu discurso. empatar com a Ponte Preta? mas é óbvio. Eu acho que isso é alinhamento de Jogou mais que a apresentador. Ponte né? Eu Preta, acho que é jogou alinhamento de mais, apresentador. jogou mais que a Ponte Preta, deveria ter saído de lá com o resultado. Escanteio é ótimo. E ontem é a mesma coisa. O Inter jogou muito mais do que o Avaí e não conseguiu o resultado. Isso aí acontece. Tá. Vou botar o preto no branco, mas é o seguinte, por jogos assim, o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro lá em 2020. 2020, eu acho, né? 21. 2020. É, 2020. Mas 2020. assim, É 2020 que acabou em 2021. o Avaí tem méritos. Defendeu. E outra, algumas bolas foram sorte do goleiro ter pego. Vocês, a gente estava falando de dependência, vocês estão dependentes do alemão. Sim. Quando ele não Alemão aparece, dependente. quando ele passa em branco, Eu não acho que seja quando ele dependência passa em do alemão. branco, vocês não conseguem o resultado. Não é dependência do alemão, porque o time todo do Inter jogou bem. Não teve um que não jogou. Mas Se tu pegar chances de gols que o Inter teve no jogo, claro, deu mais de não, 100. foram 17, se não me engano. E 17 finalizações. o alemão também não jogou mal. Contra Vou 3 dizer- ou 3 Vou dizer uma coisa, Três. já tinha gente queimando ele hoje, e essas pessoas estavam queimando ele hoje. Se ele tivesse feito aquele gol, todo mundo ia estar idolatrando o cara também. Então eu acho que... Mas aí que tá, ele não estava no bom dia. Agora, aí é que tá, vocês estavam dependentes de um jogador que não estava no bom dia. Que não fez uma boa partida. Não concordo. Mas sabe que eu acho que não é muito isso, assim, sabe? A gente vinha numa semana de alta expectativa, né? Se tu olhar essa questão da troca do Mano Menezes, o jogo contra o Fluminense, a vitória na Sul-Americana contra o Independente sem levar gol. Então, todo mundo foi para o jogo contra o Avaí com aquela esperança de, vamos ganhar e vamos não só ganhar bem. Essa era a expectativa que se tinha para esse jogo. Só que muitas vezes a gente esquece de combinar isso com o adversário, né? Mas é um fato, né? Porque o Avaí parece que ele viu muito os jogos do Inter no Mano, porque nesses 3 jogos o Inter não pegou um time que se defendeu como o Avaí se defendeu. Foi a primeira vez na era Mano que o Inter pega um time que se defende muito. E eu acho que eles conseguiram, tipo, eu fui no jogo, assim, e a percepção a gente tem um pouco diferente do jogo pela TV, assim, que tu consegue ver melhor a movimentação e ver posicionamentos. Eu achei que o Inter jogou bem, cara. A gente sai aquele jogo, assim, eu sei que quando tu olha o jogo antes, a obrigação é fazer 3 pontos, eu sei que esses são os jogos que definem o campeonato lá na frente. Mas olhando nesse processo de reconstrução que o Mano tá fazendo, de remobilizar, eu saí tri contente com o resultado, assim, porque não foi aquele... Porque às vezes a gente sai do empate e olha assim, meu Deus, esse jogo foi um fiasco, não teve uma chance.
e não jogou nada, e não foi isso que aconteceu. O Inter criou diversas oportunidades, foram 2 bolas na trave, tiveram bons valores surgindo, assim, tipo, eu gostei muito da atuação do Wanderson, que é um cara que a gente não tinha, que é aquele jogador do drible, da velocidade do 1 contra 1. Foi o melhor do Inter em campo. Então, tu vê coisas que vai crescer. Então, apesar do empate em 0-0, tu consegue vislumbrar uma melhora na sequência, né? Um cara que me chamou a atenção, que eu gostei também, foi o Pedro Henrique, meu. Eu achei interessante, assim. Ele entrou meio com muita vontade. Ele entrou afobado na finalização, mas ele deu um drible no zagueiro, no lateral do Avaí, ali, que eu achei uma jogada bem interessante. Também parece ser um jogador que tem esse 1 contra 1, assim. E só para fechar, assim, entrando naquele ponto que o Raul comentou sobre o Estevão, assim. Cara, eu acho que o Guri, ele sentiu o jogo, sim, o que é natural, né? Primeira partida como profissional, mas ao mesmo tempo, eu acho que não dá para tirar uma conclusão muito precipitada, assim, porque deu para perceber que ele tem bons valores, que sabe jogar, meu. Tipo, todo mundo tá olhando muito, ele errou 2 passes, dominou, errou um domínio de bola, fez aquele recuo pro Daniel no final, mas ninguém tá vendo que ele deu um lançamento de mais de 40 metros para o David, que se ele tivesse conseguido se livrar da marcação, poderia ter saído gol. Só que aí ele toma falta do cara. Então, tipo, tu vê que vai crescer. Então, acho que é meio precipitado ainda de fazer essa crítica excessiva por um primeiro jogo como profissional. E aí, trazendo um pouco para o Gustavo e para a Renata, assim, com as devidas proporções, era o que vinha acontecendo com o Elias nos últimos jogos. De tipo, perde gol, não faz gol. E quando vê, o cara é um dos melhores marcadores, é quase um dos artilheiros do time, depois do Diego Souza, mano. Então tem que dar sequência. Por aí, né? O Elias tem mais bagagem como profissional, né? O Elias jogou ano passado. Não, mas é um processo Elias, de eu acho que é o maturação, artilheiro. O Elias é o artilheiro. Sim, e já vem desde o ano passado entrando do Grêmio esse ano. O Diego Souza tá atrás. E tem mais que tem os gols do Gauchão, né? Eu acho que é. Eu não tenho certeza agora. Mas eu tenho a impressão que o Elias está na frente. O que a gente ficou curioso é como é que o Elias não jogou o Campeonato Brasileiro ano passado, né? Isso aí que nos chama a atenção. Não, ele jogou, ele foi experimentado pelo Mancini. Mas não deram uma sequência pro Guri. Não, ele não teve. Ele sentiu muito o peso do Cara, eu não acho que foi o Guri que sentiu, tá? Eu acho que é aquela história que a gente escuta em muitos lugares, de muitos treinadores, do não tá pronto, né? Do Guri que não tá pronto. Principalmente no momento de dificuldade, onde estava brigando para não ser rebaixado. A Renata tocou num ponto aqui que eu queria ver com vocês. E isso aí vale para Grêmio e para Inter, viu? Da panelinha. Da panelinha. Era aquela coisa, O vestiário do Grêmio estava completamente perdido, né? No passado a gente estava... E quem eram os formadores dessa panelinha? Rafinha. Acho que até o Diego... Não duvido que o Diego Souza não estivesse junto, mas acho que o líder da facção mesmo, dessa panelinha toda, era o Rafinha. Pagode, era a turma do pagode? A turma do pagode, Unidos do Rebaixamento, né? Os Unidos do Rebaixamento. E os inimigos da vitória, né? Quer dizer... se é aqui em Floripa, os caras vão dizer que eram os caras que gostavam do Sereno, né? Vou pro Sereno. Então é meio kamikaze, mas tudo bem. Eu não sei se tinha isso aí. Eu acho que não. É o papo que acontece. Entre os torcedores é o papo que rolou também. Que essa divisão. Acho que sim, acho que tinha uma divisão, mas acho que não era esse ponto que pintam, sabe? Acho que é meio exagero. Eu acho que sim, por informações que eu fiquei sabendo. Eu acho que era muito pior do que a gente imagina. Eu acho que a gente, como torcedor, assim, a gente acaba ficando muito no achômetro, assim, porque a gente não tem acesso aos contatos, né? A gente não acompanha o vestiário, o dia a dia, e muitas vezes o que sai para fora não é o que acontece na prática. Assim como tu pega exemplos que não tem nada a ver com isso, assim, mas pega Grenais, assim, onde muitas vezes os jogadores se matavam no campo e tem várias histórias dos jogadores que saem pra jatar depois. Fazendo festa. Mas Pedro... Eu acho que a versão... Pedro, nós quase se matamos no jogo e depois nós estamos lá olhando o jogo. Eu acho que é muito chutão. Acho que a versão de que... participação, saber o dia a dia, sabe? A versão de que os jogadores do Grêmio estavam sendo movidos a dinheiro,
Eu acho que é mais factível do que essa história de faz o grupinho aqui e tal. Eles faziam uns rachão lá e aí se apostavam entre eles e o clube com não, muito isso aí dinheiro, o clube com muito dinheiro também. Então, eu acho que isso é mais factível, assim. Só um detalhe da torcida também que me chama atenção no jogo. O Elias, eu cheguei até a trocar de lugar no estádio, né? O Elias, ele é o herói e o vilão para a torcida no mesmo jogo. É incrível. Normal. O torcedor não perdoa. Torcedor gremista, Passional. E viram torcedor chato. Eu geralmente eu fico num setor que não tem muita gente. A Renata é muito boa. O Norte, Gustavo e eu é fico muito- na leste, Eu sou do povo. no setor que lota quando o jogo é muito importante. Importante. E aí, quando não é um jogo muito importante, é um jogo corriqueiro da tabela e tal, que foi questão do CRB, o meu setor estava vazio, então aí, claro, às vezes fica um torcedor perto de mim ali, ou mais de um torcedor perto de mim, aí eu escuto o que eles estão falando também. E aí, eu tive que trocar de lugar, porque no segundo tempo teve um torcedor que, começou a criticar o Elias. O Elias fez o gol. Não vai fazer todos os gols. Não dá para cobrar isso, né? Ele vai errar. E assim, o melhor artilheiro, por melhor que seja o artilheiro, ele erra gol na cara do gol. Isso é normal. E essa gente que eu não suporto. Pegando esse ponto da falta de paciência do torcedor, assim, eu acho que vale para o Grêmio quanto vale para o Inter, assim, para atletas da base, assim. Vocês conseguem perceber quando vão nos jogos a diferença desse comportamento do passional do torcedor de vaiar mais a promessa da base do que muitas vezes aquele reforço milionário que não dá resultado, que joga tanto menos? Não consigo diferenciar. Sei lá, um Thiago Neves, um Churinho. Vocês acham que ele é mais ou menos vaiado do que a promessa? Não, é igual. Quando eles não gostam do jogador, eu também acho. Quando ele começa a pegar depende no da pé, origem dele. É claro que os de fora eu acho que a paciência é menor. Paciência. Menor ou maior? É menor Eu os de acho que é fora. muito maior a Eu já acho que é maior no caso do Inter, assim. Eu acho que eu acho que os jogadores da base do Grêmio, o torcedor tem mais paciência. Ontem eu vendo o jogo do Inter e cada vez que o Estevão botava o pé na bola, o pessoal começava a vaiar e o Guri começava a ficar cada vez mais nervoso. Eu só me lembrava de um jogador, Ricardo Goulart. Queimaram o cara aqui até não querer mais. Aí agora queriam que o cara voltasse. Se eu fosse ele, eu nunca mais voltava. Chega aqui. Mas é verdade. Sim. Mas eu largaria o Inter de mão e nunca mais. Porque tu tá ali. É um momento difícil para ele. Porque ele vai mudar de patamar de jogador. E aí a torcida que é para apoiar ele fica criticando o cara. Eu fico imaginando, né? Todo mundo que vaiou o Estevão ontem deve jogar horrores. Sim. Nossa, são os melhores do mundo, né? Tu joga, Raul? Não. Né? Eu sabia que tem. Mas o Raul ainda pelo menos se ligou. Não, o sangue quente. É uma coisa. Mas, poxa, coitado do Guri. Para o Tássio ter que defender ele na internet. É muito complicado. Eu vou dizer assim, que foi um gesto muito bonito também do Mano, na saída do campo, ali na Casa Mata, ter abraçado o Guri, ter chamado a responsabilidade para ele, né, para o Mano, né, ótimo. Mas eu acho que aquilo ali foi uma evolução para o Guri. Não, com certeza. E o Marcos falou na questão do post do Tyson nas redes sociais, né? Mas isso não aconteceu só na rede social, tá? Ele fez esse apoio para o Estevão no jogo. Depois que ele toma a vaia, ele vai lá, chama o Guri da força, dava para ver no estádio. E isso não apareceu na transmissão, né? Ele vai lá, ele dá força, e depois que ele dá o lançamento, ele chega de novo nele e fala alguma coisa. Claro, não dá para ver o que ele fala, assim, mas vê que chega não é perito em... para motivação. Não deu para fazer leitura, cara. Tava muito longe. Mas tu vê que ele teve essa sensibilidade de encostar no Guri e falar alguma coisa, sabe? Que também aconteceu no final, ele e o Mano junto ali
naquela parte da orientação ali, que eu acho que ela pegou bem também. Né? Já tinha acabado o jogo. Senhores, semana que vem nós temos aí uma rodada bem forte, né? Em termos Não, de mas essa campeonato semana brasileiro. a gente já não tem? Não, tem no meio jogo? da semana não. Não, semana não tem. Tem Não. a Sula Miranda. Tem a Sula Miranda. Ah, Tem o jogo contra o Guaraná. Tem campeonato internacional, então. Parece que sim, parece que sim. Sim, contra o Guaraná, o poderoso Guaraná. Mas é. Ih, você Cara, jogaram mas contra o pra Guarani, quem- trovador fiado. Mas para quem Mas, já cara, a gente enfrentou. tá na Série B. Vocês são o clube da Série A. Ah, e Pô, daí mas você- pra peraí, quem. calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão na Série B. E vocês estão me zoando porque eu tô jogando um campeonato internacional. Tá certo? Mas olha com quem vocês estão jogando no campeonato internacional. Mas é o adversário que tem, né, meu? Vocês eu não- perderam pro time do Suco ano passado, tomaram uma rodeada do time do Suco. O time do Suco. Mas aí vocês Não, e a falam bem, alguma não, sem coisa, falar do time. Mas o Del Valle, Falar, o Del Olha, Valle se é mais vocês forte querem, que o querem Guairi. falar de rodeão tomado por um time O sem Del Valle é série mais do forte que o Globo, Guairi. a gente pode falar também agora Mas aqui. teve água também nesse grupo. Nesse aí, né? ano, Vocês nessa perderam pro temporada, time do nessa Suco temporada. ano passado. Perderam Nessa pro time do temporada. Suco. O ano passado já o passou. Deus Renato passado. Portaluppi da Casa Nós Mata estamos não falando fez desse, nós estamos nada. falando desse ano. Nada Renato Portaluppi fez. Ferreirinha, vai. Ferreirinha, vai onde, fazer o que o Ferreirinha fez? Ferreirinha não fez nada. Cara, E vocês estão me zoando porque eu vou jogar contra o time do Guaraná. Eu, nesse sentido, não vou falar nada, porque o Kinevitz vai me chamar de velho, 1909, tá? Mas eu vou ilustrar aqui, por exemplo, teve situações ali, o Grêmio e a Napolina, lá em 2005, né, Gustavo? Acho que foi a primeira. Esse jogo. Eu não lembro disso aí. Não lembro disso. Memória curta. Então, quer dizer, são jogos que, pelo amor de Deus, é Eu para ser tinha 13 anos, eu nem esquecido, cara. gostava de futebol. Não. É para ser esquecido isso, Não, sabe? Inter, Grêmio, agora nessas duas partidas, Mirassol e Globo, é para ser esquecido, cara. Não vamos ficar falando muito, porque senão deu trauma. É trauma. Aqui, ó, domingo que O vem. Guaraná é o líder do grupo. É, por isso que eu digo assim, vamos pegar aí. Joga quinta-feira às 9h30 da noite. Se o Inter não passar dessa chave pro time do Guarinha, Guaraná, eu vou te matar. Guarinha e Inter, tá? Então aí o nosso secretário aí, o Pedrinho, vai anotar nossos palpites aí, Pedrinho, faz favor. Cara, eu acho que esse jogo tá imprescindível em termos de classificação para o Inter, tá? Se o Inter quer alguma coisa na Sula Miranda, ele tem que ganhar. Ele não pode pensar em empatar e porque vai decidir as vezes em casa. Não, porque ele já vai fazer a segunda partida contra o Guaraná, que nem diz o Gustavo. Então, quer dizer, ele tem que ganhar. Se ele perder, para mim, já está fora, e se empatar, eu acho que também já está com o pé na cova. Né? Então, assim, para mim, só interessa a vitória. Tá? Então, aí eu tenho que... Aí, como torcedor, eu preciso de uma vitória, é óbvio, tá? Que eu vou dar o meu placar de 2-1, sofrido. Eu acho que vai ser o primeiro jogo que vão vazar o Mano Menezes, tá? Então, eu vou botar ali bem sofrido, 2-1. Tomara que eu morda a língua, que seja uns 4-5-0. Não tem problema, eu venho aqui no programa, no próximo episódio, e pode sentar a lenha, não tem problema, estou classificado. Então, meu palpite é Guarinha e Inter e Guarinha, Sula Miranda, 2-1 Inter. Gustavo? Eu acho que o Inter ganha esse jogo. Acho que o Inter Eu toma esse também acho. Guaraná. Porque Vai vingar. o gol não saiu para o Inter no Beira-Rio por uma questão de detalhe. Assim. Aliás, foi 1-1, né? Acho que não chegou ao segundo gol por uma questão de detalhe. Assim, é a falta de efetividade mesmo. O Inter, a única bola que o Guarinha chegou no gol foi o que eles marcaram. Porque o resto do jogo, o Inter jogou mais que o Guarinha. Então, agora a expectativa com o Mano, porque na época ainda era o índio, né? O cacique. O cacique. O amigo do Pedro. Agora com o Mano na frente do comando técnico, enfrentar o Guarinha, mesmo que seja lá, acho que vai ser diferente o jogo. Talvez o alemão apareça, né? E aí resolva a partida para vocês. Acho que vai ser 1-0. Não vou nem apostar em gol deles. Acho que vocês vão garantir com um placar de 1-0 mesmo. Deus te ouça. Pedro?
Eu vou na goleada de 1-0, né? Acho que tá bem apostado. Eu acho que 1-0 também. 1-0, Renato. 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter. 1-0 pro Inter. Pedrinho, faz eu calar a boca e morder a língua. Mas eu já falei. Não, perdão, Marquinhos. 3-0 Inter. Opa, Com toda essa tua força de vontade, eu vou te dizer, hein, meu. Imagina se entrar com esse ânimo. Dilatado vindo do Marcos. Com todo esse ânimo, 3-0 imagina. Inter. Imagina o Inter entrar com esse ânimo. Eu vou te dizer que eu tenho medo desse palpite quando o Marcos diz 3-0, né? Você Quando ele fala placar dilatado, né? banho de bola. Lembra aquele 3-0? Gustavo, eu vou bater nesse guri um dia. O mais engraçado era Inter e Flamengo. 5 viram e 10 terminam. Deu uma goleada no Se Flamengo. tu, Raul, se tu mal chegou e já tá com vontade de bater, que dirá eu, que tô há um Tá ano e um meio ano. aguentando. Eu já aguento o Marcos antes do canal começar. Que a gente já trocava ideia por Instagram antes. Vocês me amam, cara. Vocês não vivem sem mim mais. Pode É falar. verdade, cara. Eu me acordo da noite para não saber quem é que eu vou apanhar, vou bater. Os áudios do Marcos eu quase nem escuto mais, porque me irrita a voz dele já. Imagina meu pai e minha mãe, então. Ai, muito bom. Então tá, senhores. Então esse aí foi o placar, né, do Inter e Guaraná. Grêmio e Cruzeiro. Jogão, domingo, 4 da tarde. Eu acho que é o jogo. Eu acho, não, tenho certeza que é o. Não vai ser no Mineirão. Não é? Mineirão foi alugado para 2 shows. Ou vai ser no Independência. Acho que vai ser no Independência. Independência, tá? E eu acho que vai ser o primeiro jogo televisionado do Grêmio para o Rio Grande do Sul. Bacana. Um passarinho cantou. Porque é o jogo das 4, que é a nova detentora dos direitos televisivos do campeonato de Série A e Série B, né? Onde eles estão tentando captar o mercado, né? Então, por isso que esse jogo está marcado para sábado. Aliás, perdão, domingo, né? Domingo às 4 da tarde. Então, agora só resta saber se o Narigudo vai aceitar, né? Trocar o horário dele, começar como é que é o nome mesmo, o programa dele, nem sei mais, né, para começar o jogo. Que seria um grande ganho, tá? Falando desse cara, já comecei a ficar com falta de ar já. Mas o campeonato Série B, eu não sei, eu não tenho TV aberta aqui. Não é no SBT? O SBT o ano passado transmitiu. Não, o ano passado, alguns jogos da Série B... Eu sou dependente do Premiere. O ano passado, aqui para Santa Catarina, alguns jogos passaram aos sábados e domingo. Foi Cruzeiro e Avaí, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Avaí, Cruzeiro e Vasco, Vasco e Avaí. E teve mais um outro jogo aqui do Avaí. Foram poucos, tá? Mas foram jogos bem... por exemplo, o último jogo, que o Valdívia fez o gol de pênalti, foi transmitido ao vivo, direto. Aquele que o Edilson errou e depois ele não conseguiu bater a segunda vez? Isso. Aí chamaram o guri para bater. Então, guri é bom, né? Acho que 2-0 o Grêmio, quem sabe. Se é mais velho que eu, é velho. Cara provoca, né? Vou começar por ti, Gustavo. Eu vou entrar na tela e vou bater nesse A Renata já deu o palpite, né, Renata? Deu 2-0. Eu preciso sair, eu preciso ir embora às 11, 2-0. Eu acho que eu vou apostar num placar que o Cruzeiro faz. Eu vou apostar num placar que o Cruzeiro faz gol. Acho que vai ser 2-1 pro Grêmio. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bom de assistir. Embora o Cruzeiro não esteja jogando o que a gente acha que tá por causa dos resultados deles. Mas é uma questão de opinião, né? Eu não estou criticando o Cruzeiro. Acho que, de repente, vai ser um jogo com uma motivação diferente para os dois clubes. E é muito interessante, o Cruzeiro pisou no G4, depois de 2 anos na Série B. Né? No terceiro ano agora, ele finalmente pisou no G4. Então, ele está motivado. Marcos? O Ronaldo joga?
Não? Então o Grêmio vai ganhar lá. 1-0. 1-0. Pedrinho? Cara, acho que só eu que acho que esse confronto de líderes aí é um jogo difícil, ou é impressão minha? Assim? Eu acho que é difícil. Não, é um Vai jogo ser, difícil. vai ser difícil. Mas o jogo é na Eu acho que é arena, eu ou acho que é lá, é lá, lá em né? Minas. Porque Eu acho que é difícil Ah. até o jogo contra o Lanterna. É difícil. Acho que o jogo contra o CRB, para mim, foi Não, visto como difícil. Porque a minha pergunta, assim, o Gustavo que gosta de uma estatística, assim, eu acho que ele vai entender, assim, ele trouxe já umas de chuva, assim, outros carnavais, né? Porque o Cruzeiro, no comando desse técnico, do Paulo Pesolano ali, ele tem 22 jogos, 14 vitórias, 66% de aproveitamento. Não, é bom. Então, tipo, ele vem fazendo uma campanha boa já do estadual, assim, nesse trabalho de recuperação do Cruzeiro. Então, cara, eu não acredito que seja um jogo tão fácil assim. Eu aposto Não acho fácil. 1-0 para o Cruzeiro. O meu placar também. Meu placar. Eu acho que vai ser um jogo confronto. Eu acho que vai medir forças, porque que eles estão nesse patamar entre os 4G ali, sabe? E eu vejo assim que vai ser um jogo no detalhe, né? O Grêmio está organizadíssimo. O Grêmio é a diferença que eu falo, né? Que o Grêmio construiu um time para a Série B, né? Mas que ao longo do tempo ele vai mostrar que ele pode ser campeão, sim, da Série B, cara. Tá? Então, os outros demais clubes lá, eu vejo assim que não vão botar medo. E eu falei para vocês aqui que hoje eu deveria estar, para muitos, acharam que hoje eu estaria vestindo a camiseta do Grêmio, né? Porque achavam que o Grêmio não estaria no G4. E eu falei, e o pior disso tudo, o Grêmio é líder, cara, não está entre os 4. Ele é líder dos 4, ele é líder dos 20 clubes, tá entendendo? Então, quer dizer... É emocionante o Grêmio ser líder. Pintou campeão. Pintou campeão. E Ai, gente. Calma. Olha só, então daí para liberar a Renatinha aí, então. Aí no próximo domingo, tá? Acho que é 7h, nós vamos ter Inter e Juventude, melhor dizendo, Juventude e Inter, lá no Alfredo Jaconi. Renatinha, pelo que o Inter vem demonstrando até agora, e o Juventude também. O Juventude, se eu não me engano, é 19º, né? E o Inter é 7º. Juventude tem 2 empates e 2 derrotas. Tem 2 pontinhos. Deve ser, então, 18º, 19º. Eu acho que, então, 2-1 pro Inter, porque o Juventude sempre faz gol. Independente do jogo, do lugar, em casa, fora de casa, geralmente, principalmente no Jaconi, o Juventude sempre faz um gol. Então, eu acredito que seja 2-1. É um time chato, concordo contigo, é um time chato. Um time chatinho. Belezinha, então, Renatinha, tem compromisso aí agora, né? Tem que organizar uma coisa para amanhã. Mais boa semana aí. Beijo, valeu. Se cuidem. Tchau. Todos nós, amém. Amém. Marquinhos, teu placar, Inter e Juventude. Acho que vai ser a primeira vitória do Juventude no campeonato esse ano. O Inter tem o poder de Jesus Cristo, né? Ressuscitar morto. Não sei nem se é isso. Dessa vez vocês não vão entregar o jogo, né? Então. A gente pegou na bola, foi difícil o jogo. Foi difícil. Vocês perderam a natural. A gente perdeu e tava parceiro que tinha perdido. Mas o discurso na época a gente entregou o jogo, principalmente do Marcos aqui do meu lado. Mas aí é corneta do torcedor, né? Tipo, perdeu. Não vou dizer que entregou, mas não fez muita força. Tá tudo combinado. Mas eu acho que vai ser 2-1, porque é lá. E o Juventude é um clássico, sim. Embora o Raul não considere, porque, enfim, mas é um clássico, sim. É um clássico e aí isso motiva. E vai ser a primeira. Eles estão precisando dessa primeira vitória e eles vão usar isso contra o Inter, provavelmente. Pedrinho? Tu sabe que eu tô bem receoso para esse jogo, assim, porque eu vi os jogos do Juventude contra o São Paulo e contra o Botafogo, tá? E o que dá para notar dessa equipe do Eduardo Batista é que eles estão ainda oscilando muito, assim, tipo, eles saíram ganhando de 2-0 no primeiro tempo do São Paulo e tomaram empate no segundo tempo. E o jogo contra o Botafogo é a mesma coisa, defendendo,
fizeram 1-0 e teve um gol de pênalti no final ali com uns 30 e pouco, assim. Então, tipo, eles estão jogando bem encaixadinho, assim, só que o resultado não tá vindo. Sabe aquele jogo que tu encaixa a proposta, mas não sai o resultado, assim? E o A gente sabe bem, a gente sabe bem. É isso, e o Juventude ele joga num sistema, e provavelmente vai jogar contra o Inter, que é uma forma muito similar ao que o Avaí fez. Vai jogar fechado, defendendo, esperando e em casa. Né? Mas então, eu vou apostar num 2-1, assim, mas eu tô receoso com esse jogo, assim, eu acho que não vai ser um confronto muito fácil, não. Até pela peculiaridade local de ser clássico e tal. Mas eu aposto 2-1. Hein, Pedro, tu falando agora, se defender e no final faz um gol, até acha um gol de pênalti, me lembrou de um jogo aí do Juventude que foi contra o Corinthians. Sim. Defendeu e fez um gol no final, e daí se livrou do rebaixamento, né? Tu lembra desse jogo, Gustavo? Não me lembro. Ele tava na arena, na goleada. Tava na arena. Tava na arena. Ele lembra só do raio que caiu na arena. Tava na arena me despedindo de algumas tranqueiras, inclusive. Dando tchauzinho pro raio. Para mim, cara, como o nome do programa diz que é Grenal Corneta, claro que eu corneteei ali. Não chega a ser uns pés de um clássico, mas é digamos lá que seja, né, um clássico. É um jogo temeroso. Juventude é toca. O Marcos colocou ali bem, né, com muita propriedade. O Inter gosta de ressuscitar quem está lá embaixo. Sim. Já começamos por aí. Por si só, que é um clássico, Casa do Juventude, domingo lotado, sabe? Os gringos Dia das Mães, o pessoal já almoçou, já passou com a sua mãe, é a finaleira do final de semana, né? Então é um jogão de bola. É uma pena que esse jogo não está marcado para as 4 da tarde ou 4h30 de sábado, sabe? Porque eu acho que tanto para o Juventude e para nós torcedores, né? Seria uma transmissão assim sensacional, né? É um jogo que eu tenho medo. Tenho medo que se eu tiver que arriscar aí um palpite, eu boto 1-1, tá? Arrisco 1-1. Acho eu, né, que dentro das suas possibilidades, talvez em cima do que, assim, ó, tá ganhando do São Paulo 2-0, deixa empatar. Tá ganhando o Botafogo, finalzinho, deixa empatar num gol de pênalti, tá? Aguentar uma pressão do Botafogo lotado, tá? Tem um Engenhão, né? Foi no Engenhão ontem de manhã. Então, eu vejo assim, ó, eu vou para esse jogo com muito medo. Então, assim, ó, para mim, o Inter, se sair com uma vitória, cara, é sorte grande. Eu interpreto assim. Eu acho que o empate lá é bom também. E o empate já... Mas eu fico assim, pensando assim, ele tem que recuperar esses pontos que ele deixou ontem pro Avaí. Sim. Alguém vai ter que pagar esse pato. Tá entendendo? Não sei quem, tá? Mas alguém vai ter que pagar esse pato. Não sei, cara. Até pode ser. Corinthians daqui a pouco. Pode ser. Mas o Corinthians em casa, né? Até vamos aproveitar aí para fazer uma análise desses últimos jogos aí. Pô, que é o Corinthians no Campeonato Brasileiro, cara. 47 minutos no primeiro tempo, só deu um chute em gol. Mas chute, gente. Eu vi o jogo. Tá? Mas eles foram campeão brasileiro assim? É verdade, com o Carille, né? Eles foram campeão brasileiro assim. Então, esse que é a notícia triste. Pode, se eu fosse, vamos supor, tá, é amassado o jogo todo, mas faz um gol no final, eu tô fazendo. Agora, por exemplo, é o lance do resultado, né? É o da bola parada, né? A bola parada é o lance mais democrático do futebol, que eu falo, né? O time tá jogando mal o tempo todo, mas aí ele descola uma oportunidade de bola parada. Escanteio, uma falta bem... Tá dizendo de um uma falta bem colocada ou um pênalti. O pênalti é o ápice. É o ápice da bola parada, né? Mas porque a falta o cara tem que cobrar bem. Aliás, time ruim tem que treinar a falta. Time ruim tem que ter um cobrador de falta assim, definidor. Porque vai jogar mal, mas se ele descolar uma falta boa, aquele cobrador que treinou vai reverter, vai fazer gol.
E aí, o que a gente está vendo em alguns clubes é isso, né? Vocês, por exemplo, passaram por isso em 2020. Né? Passaram por isso em 2020. Estavam na dependência de um lance de bola parada. Como é que era esse lance aí? Que era esse Meu tipo? Era pênalti, né? escanteio? Era Sem meu pênalti, era sem meu pênalti eu não ganho. mas Sem meu pênalti eu não ganho. vale gol, né? Pode, Claro. a regra é Não, vale gol. Vale gol de pênalti. Né? Claro, vale gol. Vale, mas aí... Tu não começa a te invaretar aí por causa do pênalti. Por sinal, a gente quase teve um pênalti no outro jogo do Grêmio. O que não vale é o futebol. Não vale nada. Não, o que não... Para depender do pênalti, o futebol não vale nada. O que não vale é o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, aquele do juiz não marcar aquele pênalti. Mas aí que tá. Olha, isso aí agora o Gustavo linkou bem. A nossa dependência tanto foi que a gente só fala naquele pênalti do Ramiro, né? Mas a gente não fala os gols que perderam, o gol que anularam mal. Mas é que esse é o pênalti que... Mas é que é o lance que marca, né, meu? Tá, mas aí não marca. Porque se tu olhar no contexto, tu teve o jogo do Sport, que ele é muito mais prejudicial naquele lance. Claro, Só que o que marca é o lance final do último jogo, né? Que foi o lance polêmico que mudaria a história. Mas o Inter ganharia o natural do Sport se tivesse melhor coletivamente. Mas se só tivesse empate, mas nem lembro mais. Foi empate aquele jogo? Não, foi 2-1 numa falha do Marcelo Lomba. E a gente esquece também do outro jogo onde tem onde o Inter é prejudicado também. Tem o jogo do tipo Flamengo, tem o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense. Então tu tem uns 4, 5 jogos que são meio mas o jogo contra o Flamengo no primeiro turno, o Inter destruiu o Flamengo, foi 4-0. Pleno Maracanã, né? Não, mas isso ano passado. Não. Na temporada passada. Não, 2020, tá. É tudo confuso, porque entrou... 2020, não. Tá, mas então, vamos pro recado final, então. Vamos voltar para a realidade Série A e Série B. Então, eu vejo aí que sei lá. Não, Raul, é que o maior problema de tudo isso é que o Gustavo não aceita que o time que ganha com gol de pênalti vale os 3 pontos. Ele fica bravo. Ele se invareta sozinho. Não é isso. Não é isso. Eu tô dizendo que quando não tem futebol, dá nisso, depende do lance de bola parada. E o melhor lance de bola parada, o ápice mesmo do futebol, é o pênalti. Não é o gol? Não, o lance de bola parada mais importante. O lance de bola parada mais importante é o pênalti. Mas o ápice é o gol, né? Mas aí é que tá. O lance de bola parada o lance mais importante é o pênalti. Então a gente pode combinar que todos os pontos que o Grêmio fizer a partir de gols de pênalti não vai valer, porque ele é um lance. Nunca falei isso. Tudo vale. Vale ponto, vale o gol, vale a vitória. O que não vale e não vale nada é o futebol, porque dependeu daquela bola parada. E o futebol de vocês não estava valendo nada em 2020. Estavam dependendo sempre de uma bola parada. E, inclusive, de uma bola parada não marcada. Não marcada por você. Não marcada, né? Pelo juiz. O juiz não marcou o pênalti para vocês. Aí... Não, mas... Tem cunho, lógico, tem cunho. Não, é o que a gente vem falando nos últimos episódios. Nos últimos episódios ou no último ano? Não, nos últimos episódios a gente tem falado claramente desempenho e resultado. É isso que está faltando para os dois. Faltou para os dois nas 2 últimas temporadas. Tá, mas nessa lógica do gol de pênalti, assim, o gol de escanteio, sob certo aspecto, não é uma jogada muito similar, assim, bola parada, todo lance de bola parada, todo lance de bola parada é uma oportunidade para aquele time que está jogando mal converter. Mas para pensar também que o gol de falta não existe mais no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que aí é o ponto. Eu acho que aí é o ponto onde a gente discorda. Contra o Bahia foram 2 lances do Rildo lá que só não foi gol porque a bola parou na trave e porque o goleiro defendeu. Mas tu falou um negócio que eu acho que ali é o ponto que a gente discorda muito na questão do pênalti e do gol de bola parada. Tu usa muito e aí a gente brinca e tanto reage assim.
tu leva muito o pênalti como instrumento do time ruim conseguir fazer o gol, chegar ao gol. Esse é a linha do argumento, né? É um dos instrumentos. Que é o quê? Que é quando o time é ruim, a bola parada acaba sendo a solução para o time ruim. Esse é o... A bola parada foi a solução para o Real Madrid. Eu já penso o contrário. Assim, eu acho que... Mas aí é diferente. Da qualidade do nem time. sempre um time que está jogando mal, ele vai... Como é que eu vou dizer? Às vezes o time está jogando bem e não consegue colocar na casinha. Né? E aí também, Inter e Avaí. E aí também depende de uma bola parada, exatamente. Exatamente. Mas aí é que tá. Às vezes o resultado não vem mesmo tu jogando bem. Aí tu depende também de uma bola parada. Mas tipo no caso, o Grêmio e Ponte Preta. No caso de um Grêmio, exatamente. No caso de um jogo tipo o que a gente via no Inter em 2020, não estava jogando bem coletivamente. E o lance da brincadeira, se tem meu pênalti, não ganho, que é em cima do Galhardo, inclusive, vinha dessa ideia, né? Uhum. Não está jogando bem, depende do lance de bola parada. Pode ser um pênalti, mas também poderia ser uma falta bem colocada na intermediária, enfim. Um lance de escanteio e um bom posicionamento do atacante ali, do lance individual do atacante. Cara, o lance do pênalti, os pontos são válidos, a vitória é muito importante, mas quando ela vem só naquela dependência daquele gol ali, quando ela vem só naquela dependência daquele gol ali, se a gente olhar para o jogo e ver que não viu futebol, a coisa é preocupante. Era isso que eu sempre insisti, sabe? Vamos olhar assim, o jogo tá bom, estão jogando bem, mas rolou o pênalti, só conseguiu fazer gol com pênalti, porque o jogo a gente estava jogando bem, só que o adversário se fechou muito. Uhum. Né? Não, aí é diferente. Posso. Não, eu concordo. Deixa eu só terminar o raciocínio que o Gustavo me cortou no meio. E aí eu acho que esse é o principal ponto, sabe? O Gustavo vê o pênalti como instrumento do time que está jogando mal conseguir o gol. E eu já penso, mas principalmente na linha do argumento. E eu vejo a bola parada como mais um instrumento e uma ferramenta para o time chegar ao gol, independente se ele está jogando bem ou mal. Porque tu ter um bom batedor de falta, um bom batedor de escanteio e também um bom batedor de pênalti, ele vai garantir os vitórias e pontos importantes. Por exemplo, Grêmio Ponte Preta, o Grêmio jogou bem ou mal? Na tua análise. O Grêmio jogou melhor que a Ponte Preta. E não ganhou por quê? Porque não teve qualidade na cobrança do pênalti. Entendeu? Então, e aí o pênalti, se tivesse feito o gol, tu ia manter os meus argumentos de que, saca? No final acaba sendo treinamento do time ruim. Que argumento, do time ruim, eu acho que o pênalti como elemento, ele é importante para definir o resultado, assim como mas claro, ninguém está questionando isso, Pedro. Eu não estou questionando isso. Sim, mas o pênalti não é como se ele fosse a saída do jogo ruim, e tem muitos jogos onde acontece mas ele a saída do jogo ruim. Mas às vezes o pênalti acontece porque o cara driblou o zagueiro e não porque tá jogando mal. Eu não estou questionando a marcação do pênalti. Não, eu não estou questionando a marcação do pênalti. Eu estou questionando e venho questionando isso sempre. Sim, eu sei. É com relação à dependência só se está jogando bem e é o caso da Ponte Preta e Grêmio, tá? Tá jogando bem, rolou o pênalti. Lamentavelmente, o Grêmio perdeu o pênalti pela qualidade de quem cobrou, mas o jogo estava sendo melhor jogado pelo Grêmio até então, até aquela cobrança de pênalti, tá? A mesma coisa, sei lá, agora tu pega jogos ruins, em que o time todo está jogando mal, ele não vai conseguir criar nada, então ele vai depender da bola parada. E aí vai ter que ter um bom cobrador de bola parada, seja de falta, seja de pênalti, seja de um lance de escanteio. Mas aí não é dependência, né? É a casualidade do futebol, né? Tu pega Juventude e Botafogo, por exemplo, tá?
o lance do pênalti é uma bola na mão onde o cara faz uma baita finalização. Mas tu tá falando da cobrança, tu tá falando da Não, marcação. mas é a marcação, mas a marcação, Não. tu precisa marcar para ter o pênalti, né? Sem Mas, marcar o mas pênalti claro, não existe. mas claro, mas agora- pode estar jogando mal e pode não ter cobrança Sim, nenhuma nós de vamos ficar pênalti. até amanhã, Pode sim. não ter cobrança nenhuma de pênalti, né? Sim. Ou pode É- jogar é- mal é o jogo uma todo e oportun- numa oportunidade de fazer é um gol uma- que nem o time do Guaraná fez no Inter. Exatamente, eu tô dizendo que o lance da bola parada, se o time que está jogando mal obter, vai ser a consagração, é o momento de se consagrar. Pode não ter, e vai depender da oportunidade que o jogo oferecer. Isso aí pode acontecer como pode não acontecer, entendeu? Uhum. Não é a cobrança do pênalti. Vocês estão O que sempre, que tu vocês acha? estão O que sempre, que tu acha vocês dessa estão sempre teoria da... perdidos no que eu como é falo. que- Eu acho que eu não como é estou que é sendo a claro, narrativa? né? Eu acho que eu não estou sendo claro. Não, tu tá sendo claro. Só que a Tu gente tá tem sendo pontos claro, de vista Gustavo. diferentes É que sobre esses isso. dois guri aí ficam nos atucanando. Eu não o estou sendo programa claro. todo. Eu começo a achar que eu vou ter que desenhar. Eu vou ter que Não, mas desenhar. não é, não, pode desenhar, Já mas é que eu vou o pegar o argumento papel tá aqui e vou descolado desenhar. Vou pegar o da... papel e vou desenhar. É que o argumento ele é tendencioso em alguns momentos, né? Essas narrativas tendenciosas. Eu Vou pegar o lápis e o papel porque eu vou desenhar aqui. Bola, Eu acho. vou desenhar a trajetória do Não, vou tu pegar o tu gol. vai desenhar eu ou tu vai escrever? Vou Eu desenhar. tenho a leve impressão Escrever- que esse argumento ele é tendencioso em pênaltis pro Inter, assim, tipo, fica com a impressão, assim, Não, tá alguns bom. pênaltis pro Inter a gente questionou. Vai, Vai Raul, lá. termina. Vamos lá para Brigando. nossas considerações finais aí, Bruno. Senão a gente vai entrar madrugada que nem o programa com certeza, passado. jamais falou de Tá pênalti. muito bom, tá muito bom. A gente tem aquela questão assim, o programa com qualidade, né? A gente vai entrar. E pênalti, né? A gente não depende de pênalti. Pênalti a gente vai ter argumento, vai ter assunto para a vida toda, né, cara? Vai ter para a vida. Ainda mais com o VAR, né? O Eduardo Galeano, no livro Futebol ao Sol e à Sombra, ele fala da questão do pênalti. O pênalti é um ápice de uma partida, às vezes, né? Quando o pênalti é marcado e o time tem a oportunidade de cobrar, é o ápice, é o momento de, né? E então, de repente, é aí que alguns se ofenderam quando eu falei que. Mas não é só o pênalti. Não é só o pênalti. Não, É a pênalti bola pro Inter. parada. É a bola parada. Não, o programa ele volta. Porra, Gustavo. Vai. Não era para dar o recado final. assim, Tá certo. Então tá. Vai lá, Pedrinho, teu recado final. Cara, depois dessa grande discussão sobre pênalti ou não pênalti, só dizer tchau para vocês até o próximo episódio. Beleza. Marquinhos, Tchau. Muito obrigado por tudo. valeu. As risadas são as melhores. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Gremistas, o ano continua sendo de sofrimento. Eu vou insistir. Não percam as esperanças. A gente está evoluindo bem. É isso que importa agora. E nada de ganhar com gol de pênalti nessa Série B. Não, Tá tem bom, que então. ganhar de gol de pênalti, de cobrança de falta, de gol de escanteio, de gol de xiripa, né? Pode ganhar de qualquer jeito. Ganhar é o que importa, não importa. Eu me passo a minha despedida, minhas considerações finais vai ser assim, ó. Grêmio jogando mal contra o Cruzeiro no final aos 47, pênalti pro Grêmio, o Grêmio ganha de 1-0. Se converteu o pênalti. Acabou. Acabou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo, gurizada.